Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bem, hoje fazendo aí um apanhado sobre a partida de ontem à noite aí, né, Grêmio e Santos, e também comentar alguma coisa aí de política que aconteceu nos dias de hoje, né, porque são dois assuntos que vêm caminhando juntos, né, as formações das chapas para concorrer à presidência, enfim, e alguns assuntos também internos de Grêmio aí, de time, de tudo mais. Mas antes, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações aí, dá essa força pro canal Sangue Azul, né? Deixa teu like aí que é importante pro nosso canal nosso conteúdo aí ser entregue a mais gremistas, né? E seguimos crescendo passo a passo aí. Não se esqueça, amanhã 21 horas teremos aí a nossa primeira live aí do canal em parceria com um amigo aí e vai ser novidade aí pra vocês, valeu? Acompanhe nós lá no YouTube, amanhã a partir das 21 horas. Bem, ficamos aí com aquele gosto amargo, né? Um empate com sabor de derrota, se a gente for analisar o resultado. Mas se a gente for analisar o contexto do jogo, tecnicamente o Grêmio foi para se defender, né? Haja vista que no primeiro tempo, se não estou equivocado nos números, o Santos terminou com 9 chutes a gol e o Grêmio com apenas um, que foi aquele gol mal anulado pela arbitragem, né? Diga-se de passagem, mais uma garfada no Grêmio, né? Cara, é incrível, né? Como as coisas são, as histórias se repetem, né? Pegando um pouquinho desse lance do gol aí. Cara, quando é pênalti pro Grêmio, quando é um lance duvidoso a favor do Grêmio, nunca é. Quando é gol do Grêmio, quando é alguma coisa que o Grêmio será beneficiado, vamos anular. Agora é interessante do outro lado de Porto Alegre, né, cara? Inclusive falaram até na transmissão, eu tava dando uma secada no jogo ontem, e um dos comentaristas da RBS ali falou, se não tiver uma ajuda extra aí, uma ajuda externa, vai ser difícil de nós empatar esse jogo. Cara, tá ficando explícito o negócio. Eu não posso acusar, não vou, longe disso, não estou fazendo isso, mas a gente começa, se o cara fala isso publicamente, ele abre precedente pra gente pensar o que quiser, né? Não pode o cara estar acompanhando aquilo, alguém que tem influência na direção do Inter, que tem influência às vezes na CBF, ou na comissão de arbitragem, ou isso ou aquilo. Cara, porque aquele pênalti que deram pro Internacional, sinceramente, acho até, para fazer justiça, que o primeiro gol do Internacional, que foi anulado também, entendo que o Borré atrapalhou o goleiro. Mas, cara, ele não estava impedido. Para mim, não, né? A não ser que eles enxergaram algum impedimento, né? Mas daí agora o atacante não pode ficar na frente do goleiro para impedir a visão. Cara, isso faz parte do jogo, né? Teoricamente, a não ser que ele estivesse impedido, eu acho que foi mal anulado, né? A não ser que ele tivesse impedido, né? Agora, ficar na frente do goleiro, ele não estava grudado no goleiro, ele estava 1 metro na frente, 2, né? E ele participa da jogada, né? Por isso eu acho que ele estava impedido, porque ele pula, ele sai da direção da bola, né? A bola foi justamente nele, daí ele sai da frente, daí o goleiro não tem mais tempo de reação, né? Mas, enfim, vamos falar de Grêmio. E como o Grêmio é previsível e é fraco, né? O time do Grêmio é muito ruim, graças a Deus que essa janela agora da metade do ano a gente conseguiu trazer boas peças, apesar da fatalidade, da infelicidade do Balbuena se machucar. Mas analisem só, gente. Ontem não jogou Marcos Rocha nem Kahneman preservados. O que eu havia dito até, inclusive, fiz a escalação achando que eles iriam, né, ser, mas no dia anterior, anteontem, eu já tinha dito que achava que o Wagner Leonardo iria no lugar do Kahneman e que poderia acontecer essa formação que deu ontem, né? A gente se baseia naquilo que recebe de informações que o Marcos Rocha havia pedido para jogar. Mas daí o Mano, por questão de preservação e até por medo de perder o jogador, resolveu preservá-lo, né? Então,
tá tudo certo, né? Acho que foi uma boa escalação também, aquela escalação possível, né? Daí o Noriega vinha para a zaga e bota o Dodi no lugar. Se joga Marcos Rocha, vai Noriega para volante, Gustavo Martins zagueiro e o Dodi vai para o banco. Então, é natural, né? Trocas naturais. Agora, como o Grêmio depende desses jogadores que chegaram agora, né? Marcos Rocha, Noriega, Arthur e William, principalmente, né? Agora o William é carta fora do baralho. Se voltar, vai jogar 2, 3 jogos lá no final do ano. Mas dá para contar que não joga mais esse ano. Cara, o Arthur, ele dominou o meio de campo. Ele dominou o meio de campo, cadenciou, segurou, fez o Grêmio respirar, acelerou quando precisava, qualidade de passe, virava jogo, né? Ameaçava tocar na esquerda, chamava a marcação, dava aquele giro dele, passava para a direita. Cara, ele dominou o meio de campo. E como foi, assim, o ponto de corte foi nítido, cara. Ele saiu, o Grêmio acabou. O Grêmio acabou, correu todos os 11 para dentro da grande área de defesa e seja o que Deus quiser, um Deus nos acuda, né? E bola pro mato, que é jogo de campeonato, para onde o nariz estiver apontando, chuta, é aquele tendel, né? Então, assim, claro, óbvio, é ótimo ter o Arthur no elenco, né? Só que também o cara, ontem já tava com amarelo, aquele juiz meio lá, meio cá, né? Toda hora meio que ameaçando, o cara chegava ali, ele já vinha conversar meio que rispidamente, tentando ver, de repente o Arthur revidar alguma coisa, ele dá um segundo amarelo e poder expulsar. Então acho que mais por conta disso, nem tanto por questão física, mas acho que mais por preservação, por conta do cartão, o Mano resolveu tirar ele de campo. E daí, como estamos com vários desfalques, quem que entrou? Alex Santana. Não dá para querer, né, cara? Não dá para querer. Nós tiramos o Arthur e tiramos o Edenilson, que, né, tenho cá minhas ressalvas quanto a ele. Ontem nos ajudou muito, Pavon também, né? Os mais criticados resolveram o jogo ontem, fizeram o gol, né? Mas tiraram o Edenilson, o Mano tirou o Edenilson, tirou o Arthur, botou o Cristaldo e o Alex Santana. Cara, acabou o nosso meio de campo e nós jogamos com 2 a menos. Por isso da pressão do Santos. O Cristaldo, eu vi ele em 2 lances, em 2 momentos no jogo ontem. Quando ele entrou e um pouquinho no final ali que um cara deu uma pancada nele ali, deu um drible que ele estava meio parado lá na intermediária de ataque, e o do Santos saiu meio trombando nele ali. Ele falou, pô, o Cristaldo tá aí no meio da jogada e tal. Só nesses 2 lances que eu ouvi o narrador falar o nome do Cristaldo no jogo ontem. E ele não entrou no finalzinho, não. Ele entrou ali pelos 20 e poucos, 25, não lembro exatamente qual minuto que ele entrou. Mas, tchê, daí não dá, né? O cara que veste a 10, o cara que é para ser o meio de ligação, o cara que até outro dia estava descontente aí. E com a questão do descontente também, né? Já tem o episódio Cristaldo, que estava descontente com um salário de 400 e poucos mil reais. Agora o Kiki Oliveira está descontente com o banco, né? Ganhando, sei lá, próximo de R$1 milhão ou até mais de R$1 milhão. Esses dias estava o Amuso descontente porque ninguém falava com ele, porque ele estava deslocado no... mas o cara chegou aqui, ele tem que se enturmar, não é o mundo que tem que virar, se transformar para o cara se encaixar, ele tem que se encaixar no negócio. Daí agora, ontem, entrou o Alex, daí acho que foi cobrado, né, pelo Mano, porque não se pode tomar um gol aos 47 segundo tempo, cara. Sabendo que o Santos é perigoso nessa jogada e sabendo que eles iam jogar ali no primeiro pau sempre. Cara, não tem que se atirar, como o Kahneman sempre diz, tem que dar a vida, tem que se matar dentro do campo. Não pode chegar dando firulinha, querendo tirar na maciota, na catega, primeiro porque ele não tem categoria, né? Então, cara, não tem, daí o cara ainda vai achar ruim. Mas, homem, pega o busão, já tá em São Paulo, já fica lá mesmo, não precisa nem voltar para Porto Alegre. Entendem? Um jogador desse tipo aí que não joga, não se dedica, não entra em forma. O cara veio para jogar 6 meses, 7 meses, aí o cara não consegue entrar em forma. Tá sempre pesado, sempre
Isso, e com falta de técnica, né? Então, assim, cara, sinceramente não sei quem que achou esse jogador aí, mas aquela política do Guerra, né? Ah, vamos ver quem tá de graça, quem não tá sendo aproveitado, vamos trazer quem tiver sobrando aí. E é esse tipo de gente, esse é o padrão do Grêmio. Nós nunca vamos conseguir subir a régua com refugo. Não é porque o cara vai vir aqui e vai vestir a camisa do Grêmio que vai passar a jogar bem, né? E ontem, dá os parabéns, acima de tudo, pro Grando, né? Que foi o melhor em campo. Salvou o Grêmio, se não fosse o Grando, nós tínhamos tomado um chicotaço, uma sacola de gol. Pelo menos três intervenções pontuais ali, que se não fosse o Grando, nós tínhamos tomado gol. Beleza? Mas, de maneira geral, assim, o resultado foi bom. Um empate fora, né, contra o Santos, é bom resultado. Mas, da maneira que foi, é um péssimo resultado. Né? Eu digo na questão anímica, assim, né? Porque tu tava com os 3 pontos na mão, tu tava botando na sacola, daí pá, vai lá e perde 2. Na bobeira, né? Poderiam estar um pouquinho mais ligados, faltando 2 minutos de novo para acabar o jogo, tomamos um gol bobo. Mas enfim, faz parte do jogo. E agora, rapidamente, para terminar o vídeo também, para não ficar muito extenso, hoje, então, a Chapa 2 anunciou oficialmente a candidatura, então, do Odorico Roman, né, que estavam ainda decidindo ver como é que ia ser a formação. Então, ele, Celso Rigo e o Dutra Júnior anunciaram hoje, né, que será o Odorico candidato a presidente e o Dutra, provavelmente, vice de futebol. E o filho do Rigo também fazendo parte ali da gestão, da diretoria, e o Rigo, né, meio que em segundo plano ali, como investidor, como conselheiro, alguma coisa nesse sentido aí, apoiando a chapa, né, obviamente, se eleita for, né. E agora, também por essa questão aí do Conselho Deliberativo ter passado apenas 2 chapas, elas já entram com mais força, né, e também a notícia de hoje aí é que a outra chapa lá do Denis Abraão, o Denis não vai concorrer, então, mais do que nunca, eu acredito que a eleição vai se resumir nessas duas, aí, Calef e Odorico, né? Então, serão só 2 candidatos, praticamente, pode até ser que sejam mais, mas, enfim, a decisão entre qual será o presidente vai ficar nessas duas aí, acredito eu que ou o Calef ou o Odorico será presidente do Grêmio na próxima gestão aí. Beleza? Não vou tomar partido, não gosto dos dois, eu acho que os dois já participaram da direção do Grêmio, já contribuíram da sua maneira. Acho que os dois têm condições, então assim, independentemente se for Odorico, se for Calef, acho que o Grêmio estará em boas mãos, mas assim, em termos de mudança, eu acredito que o Odorico seria a melhor opção. Mas aqui, só opinião, não é desejo, não é torcida, nada. Beleza? Galera, um abraço para todos aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchê!